O governo estuda pagar mais uma parcela de R$ 600 no auxílio emergencial. O governo cria site para devolução de auxílio emergencial indevido. Empresas podem contar com nova linha de crédito. E Receita Federal abre consulta ao lote de restituições do imposto de renda. INSS paga a segunda parcela de 13º salário na próxima segunda-feira. Isso é o que você vê hoje na edição especial número 24 do Exato Contabilidade News. Olá, eu sou o Jonathan Fernandes e esse é o canal do Exato Contabilidade e Consultoria. Nós ajudamos empresas a estar em dia com o fisco, evitar dores de cabeça com processos trabalhistas e tributários e negócios a se organizarem do ponto de vista financeiro estrutural. Hoje é dia 22 de maio de 2020 e essa é a edição número 24 do Exato Contabilidade News, a sua porção de notícias do universo contábil e empresarial. E se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, você pode fazer isso agora, porque aqui você vai aprender e saber as leis que estão ou vão entrar em vigor que podem interferir nos seus negócios. Você vai conhecer minhas dicas de negócios que podem realmente transformar a sua empresa e vai descobrir técnicas e atitudes que podem mudar a sua forma de ver e de administrar o seu negócio. Se você gosta dessa nossa ideia, gosta desses nossos princípios, então se inscreve agora no canal e aproveita que é de graça. Olha, há um tempo atrás eu fiz aqui uma manifestação contra a fala do ex-presidente Lula sobre o que ele falou sobre os profissionais contábeis na sua conta do Twitter. Na ocasião eu lembro que eu deixei bem claro que o canal não tem posicionamento político ou partidário e que estava somente defendendo os interesses da profissão e eu indignado pela forma como ele tinha se expressado. Para reafirmar isso, durante essa semana, um médico influenciador digital do Rio de Janeiro chamado Ítalo Marcilli insultou os mais de 500 mil de profissionais de contabilidade brasileiros com essas palavras que você vai ver agora. O médico trabalha mais do que a média. Trabalha mesmo mais do que a média. Vocês estão entendendo? Outras profissões que acham que trabalham muito, não trabalham. O médico trabalha mais e eu sei que trabalha mais porque hoje eu não sou médico e eu sei quanto o médico trabalha. Você está entendendo? Então, obviamente um contador que fica 8 horas no escritório, se você pega as horas trabalhadas mesmo por um contador, não dá 2 horas. O resto ele está enrolando, coçando o saco, indo de um lado para o outro, tomando um cafezinho, se distraindo e o cacete. Em nome de todos os meus colegas de trabalho do Exato Contabilidade e de todos os colegas de profissão espalhados pelo Brasil inteiro, eu quero deixar claro que é com muito trabalho que desenvolvemos essa classe no Brasil, onde 100% do PIB passa por nossas mãos economicamente falando. Desse 100% do PIB, 1/3 vem de arrecadação de impostos, onde uma empresa no Brasil precisa de 1.500 horas por ano somente para apurar e saber o quanto deve pagar de impostos. E quem está por trás dessas 1.500 horas de trabalho para apurar o valor dos impostos somos nós, os profissionais contábeis. Por isso, mais uma vez eu digo que repudiamos esse tipo de comentário e reafirmo sem medo de errar. O senhor foi infeliz nas palavras. Agora, sem mais enrolação, vamos lá para o que interessa, vamos lá para as notícias. O governo estuda pagar mais uma parcela de R$ 600 no auxílio emergencial. Para ganhar tempo até o desenho de uma nova política para os programas sociais do governo, uma das opções do ministro da Economia, Paulo Guedes, é dar mais uma parcela do auxílio emergencial de R$ 600, mas com o valor dividido ao longo de 3 meses. Essa é uma das opções que estão na mesa de negociação da equipe econômica. Pelo cronograma atual, são previstas 3 parcelas do auxílio emergencial. Agora, o governo estuda ampliar o benefício desde que o pagamento por mês seja menor. Seria uma espécie de modelo de transição até que possam ser reformulados os programas sociais e encontrada uma fonte de recursos para bancar o aumento desses gastos permanentes. Para isso, uma negociação terá que ser feita com o Congresso para que se não estoure o teto de gastos, que é um mecanismo que proíbe o aumento das despesas acima da inflação. E a partir do ano que vem, que é quando não vai ver mais o orçamento de guerra que livrou o governo de cumprir algumas das amarras fiscais para ampliar os gastos no combate à pandemia. A ideia é unificar os programas sociais com o fortalecimento do Bolsa Família. A reformulação já estava em curso antes da pandemia e agora ganhou urgência.
O custo adicional da extensão do auxílio emergencial ficaria em torno de 35 a 40 bilhões de reais, que seria diluído aí em 3 meses. Sem ampliação, o benefício já tem impacto de 124 bilhões dos cofres públicos. Existem fontes na área econômica que afirmam que a pressão pela extensão do programa nos moldes atuais é grande por conta do longo período de isolamento, mas que não há recursos para bancar o acréscimo do programa desse auxílio emergencial de R$ 600 reais por mais tempo. Olha, falando em auxílio emergencial, o governo criou um site para devolver esse auxílio emergencial indevido. Quem recebeu 600 ou 1.200 reais, mas não se enquadra nos critérios para ter direito ao auxílio emergencial do governo federal, pode se cadastrar na internet para devolver o dinheiro. O Ministério da Cidadania disponibilizou nesta segunda, dia 18, um site para essa devolução. Após o beneficiário informar um número de CPF, o sistema emite então uma guia de recolhimento com um código de barras que pode ser pago em aplicativos bancários ou terminais de autoatendimento. O Ministério da Defesa confirma que mais de 73 mil militares ativos, inativos e pensionistas receberam indevidamente o auxílio emergencial. O Tribunal de Contas da União determinou então que eles devolvam o dinheiro. Por lei, quem tem carteira assinada, é agente público ou recebe aposentadoria não tem direito ao auxílio criado para atender pessoas de baixa renda durante a pandemia do coronavírus. Existem ainda critérios de renda familiar que podem excluir a pessoa do programa de renda básica emergencial. E além dos militares, há relatos também que mais trabalhadores receberam o dinheiro do governo federal, mesmo sem se enquadrarem nos critérios legais. Isso pode ter acontecido por causa da desatualização de cadastros públicos usados para verificar as condições de elegibilidade. Para facilitar essa fiscalização, o Tribunal de Contas da União determinou que o governo divulgue lá no portal da transparência o nome de todos aqueles que receberam auxílios agrupados por município. Então, se você recebeu esse auxílio emergencial indevidamente, você pode ter o seu nome publicado lá no Tribunal de Contas da União, no portal da transparência lá. Procura por município que o seu nome pode estar lá. E você pode achar, quem sabe, alguns conhecidos lá também. Olha, as empresas podem contar com novas linhas de crédito. A Caixa Econômica Federal e o Sebrae se uniram para ajudar pequenos empresários que enfrentam problemas em função da crise econômica global provocada pelo novo coronavírus. A parceria entre essas duas entidades vai ampliar as operações de crédito para as microempresas individuais dos MEIs com as taxas mais baixas e prazos maiores. A medida é para ajudar empreendedores a driblarem os impactos da crise econômica provocada pelas medidas de contenção da Covid-19 adotadas pelos governos municipais e estaduais. Com o distanciamento social necessário para o achatamento da curva de disseminação da doença, que pode causar complicações e até levar à morte, muitos pequenos negócios sofreram perdas significativas e estavam encontrando dificuldades em conseguir linhas de crédito. De acordo com dados do Sebrae, cerca de 60% dos pedidos de crédito feitos por esses microempreendedores são negados pelos bancos. A negativa acontece porque essas instituições fazem rígidas exigências para que o empréstimo seja concedido e o empreendedor acaba não conseguindo cumpri-las. Para isso, a Caixa Econômica Federal disponibilizou uma linha de crédito de 7,5 bilhões de reais para os MEIs disponibilizadas pelo banco e garantida pelo Fundo de Aval às Microempresas. Além disso, o Sebrae, que é responsável por esse fundo, vai destinar 50% da sua arrecadação pelos próximos 3 meses para ainda aumentar e fortalecer esse fundo disponível. Vão ser disponibilizadas 3 linhas de créditos diferenciadas para MEI, microempresas e empresas de pequeno porte, com taxas de juros e prazos diferentes em cada uma delas. Eu fiz um Exato Contabilidade News aqui falando sobre essas condições. Você pode dar uma olhada, eu vou colocar aqui no card qual foi a edição, você vê as condições e os prazos de amortização. Para solicitar, é necessário estar cadastrado no site do Sebrae e assistir um vídeo de 5 minutos. Após isso, o empreendedor precisará ter alguns documentos em mãos que você pode solicitar para o seu contador. Após o envio desses documentos, a Caixa Econômica Federal vai dar as informações necessárias para que esse pedido seja concluído. Olha, a Receita Federal abriu consulta ao lote de restituições de imposto de renda.
Primeiro lote da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020 vai estar disponível para consulta a partir das 9 horas de hoje, sexta-feira, dia 22. A Receita Federal vai seguir a partir desse ano um novo cronograma de restituição. As consultas podem ser feitas pelo telefone número 146 ou pelo aplicativo ou página da Receita na internet. Por meio das plataformas de atendimento, o contribuinte pode acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas por esse processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode então avaliar as inconsistências e fazer autorregularização mediante uma entrega de uma declaração retificadora. O crédito bancário para 901 mil contribuintes vai ser realizado no dia 29 de maio e o valor do montante vai ser de R$2 bilhões nesse primeiro lote. Primeiro lote contempla contribuintes que têm prioridade legal, sendo 133 mil contribuintes idosos acima de 80 anos, 710 mil contribuintes entre 60 e 79 e 57 mil com alguma doença física, mental ou moléstia grave. Esse é o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física com pagamento no mês de maio e antes do prazo final da entrega do Imposto de Renda. Segundo a Receita, essa é uma iniciativa para mitigar os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O número de lotes também foi reduzido de 7 para 5 e dessa forma a conclusão do pagamento das restituições referentes às declarações que não tenham apresentado inconsistências será de até 30 de setembro. A outra mudança é quanto ao crédito bancário, que normalmente se dava no dia 15 de cada mês. A partir de agora, o pagamento da restituição será realizado em lote no último dia útil de cada mês. Em quase 3 meses de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, menos da metade dos contribuintes acertaram as suas contas com o leão. Até às 11 horas da última quarta-feira, pouco menos de 15 milhões de declarações haviam sido recepcionadas. Esse número equivale a 46% do total de declarações esperadas para esse ano. O INSS vai pagar a segunda parcela do 13º já na próxima segunda-feira. O Instituto Nacional do Seguro Social começa a pagar o 13º de aposentados e pensionistas na próxima segunda-feira, dia 25. O INSS anunciou que esse depósito da segunda parcela vai ser realizado entre o dia 25 e 5 de junho, conforme a tabela de pagamento de 2020, que varia de acordo com o final do seu número de benefício. Então, se o seu número de benefício termina em 1, você recebe 25 de maio, se termina em 2 no dia seguinte e assim sucessivamente. A antecipação do 13º também é uma das medidas anunciadas pelo governo para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Para aqueles que recebem o salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 5 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso salarial de um salário, vão ter então os pagamentos creditados entre o dia 1º e o dia 5 de junho. Segundo o Ministério da Economia, em todo o país, 35 milhões de pessoas receberão seus benefícios em maio. O INSS injetará na economia, então, um total de 71,5 bilhões de reais. Desse total de pagamento referente a maio, 30,8 milhões de beneficiários vão receber a segunda parcela do 13º salário. Por lei, tem direito a 13º quem recebeu durante o ano benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou também auxílio-reclusão. Na hipótese de terminar o benefício previsto antes de 31 de dezembro de 2020, então vai ser pago o valor proporcional a esse abono ao beneficiário. Nessa parcela, vale lembrar que é feito o desconto do imposto de renda. Aqueles que recebem benefícios assistenciais, benefício de prestação continuada, o BPC ou o LOAS e renda mensal vitalícia, não têm direito ao abono anual do 13º. Olha, essa foi a 24ª edição do Exato Contabilidade News, a sua porção de notícias do universo contábil e empresarial. O que nós queremos é manter você bem informado, ciente dos acontecimentos que podem afetar a sua empresa, o seu caixa e a sua forma de administrar o seu negócio. Para você ter contato comigo e com a equipe do Exato Contabilidade, eu deixei todos os links do nosso WhatsApp e nossas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Você pode contar conosco. Gente, um abraço, sucesso. A gente volta logo com mais notícias e informações sobre esses e outros assuntos que podem ser importantes e interessantes para a sua empresa. Até o próximo vídeo. Um abraço, sucesso.
Cuide-se bem. Tchau!